Namastê, amadas, amigas, amigos. Gratidão, que alegria a gente estar junto aqui, né? É uma alegria imensa. Eu acho que primeiro nós só temos a agradecer ao Mestre Jesus, agradecer essa oportunidade maravilhosa de nós vivermos nessa era que nós temos a internet, que nós podemos, mesmo estando longe fisicamente, nós estamos assim conectados com o nosso coração. Consigo sentir a vibração de vocês, o carinho, me amparando. Preciso muito, viu? Quem faz a live é a que mais necessita, é a que mais necessita. Então eu preciso do carinho de vocês. Vibrem. A Nilza. Gratidão, gratidão. Esperar o pessoal chegar, mais 2 minutinhos. Sol, minha amiga Sol. Gratidão. Então, reforçando, essa primeira live, posterior a essa live, nós temos o nosso momento de oração, que é mais importante, é o momento mais importante, onde nós vamos conectar os nossos corações nessa vibração, agradecendo a Deus, a Jesus e fazendo esse momento de conexão com a espiritualidade maior. Maria, Lígia, Mana, tudo bem? Estamos juntos, Mari, amiga querida, um super beijo para você. Vera, Sônia, boa noite. Bom, boa noite a todos vocês, agora oficialmente, e vamos iniciar a nossa reflexão. E eu gostaria de iniciar essa reflexão fazendo uma pergunta, duas perguntas para vocês. Vão imaginando, vão refletindo, o que vocês acham? Vocês acham que no mundo que nós vivemos hoje existem conflitos? O que vocês acham? Existem conflitos no mundo que nós vivemos? E por quê? Por que existem conflitos? Bem, não é necessário ser nenhum expert, principalmente no contexto que nós vivemos hoje, para que nós percebamos que no nosso mundo existem muitos conflitos. Existem conflitos em todos os quadrantes da vida humana. Então nós temos conflitos no profissional, nós temos conflito na nossa família, nós temos conflitos pessoais, nós temos conflitos de relacionamento, nós temos conflitos interiores. Então perceba, se a questão central é que praticamente todos os seres humanos têm conflitos, talvez isso nos remetesse a uma outra questão. Qual é a raiz do conflito? Se todos os quadrantes, né, que nós vemos humanos existe o conflito, qual é a raiz do conflito? Onde está a raiz do conflito? E eu me lembrava, né, fazendo essa reflexão do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde ele diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Veja só, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, na nossa mente, aonde tudo se produz, daqui nós projetamos tudo para o nosso mundo. Então, aqui nós podemos aferir que se existe conflito em todos os quadrantes humanos, a raiz dos conflitos está no coração do homem. Os meus conflitos, eles têm como raiz o meu coração. Mas não fiquemos tristes, porque a solução também está no nosso coração. Então, se os conflitos estão no coração do homem, veja que coisa interessante. O conflito, ele é uma realidade. Inserido nele está a dor no conflito. Então, se ele é uma realidade, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o que nós podemos usar como ferramenta para sanear esses conflitos que estão por toda parte no nosso mundo, mas que nós vemos que partem do nosso coração, né?
Então o mundo é a soma da projeção dos conflitos de cada um de nós. E isso é muito sério. Então veja, quando nós temos essa percepção, aí nós paramos para pensar que todas as vezes que nós olhamos o mundo e pensamos assim, puxa vida, eu gostaria tanto que esse mundo fosse melhor, fosse mais equilibrado, mais fraterno, mais amoroso. Mas aí, nesse momento, quando nós vamos ampliando a nossa percepção, nós vamos percebendo que então nós precisamos olhar para o nosso coração e começar a trabalhar os conflitos no nosso coração. Porque essa aspiração vai fazer com que nós comecemos a ajudar o mundo a solucionar os seus conflitos. Parece uma coisa curiosa, né? Porque nós queremos mexer fora. Então veja, como Emmanuel, se a mente é o espelho da vida por toda parte, nós ficamos guerreando, troca o espelho, troca isso, troca aquilo, né? Para que as coisas fora mudem. Mas as coisas fora só vão mudar quando nós começarmos a sanear esses conflitos dentro do nosso coração. Então é muito curioso e importante o autoconhecimento. O autoconhecimento vai entrar como uma ferramenta crucial para nós aqui, porque é através dele que nós vamos construir o nosso equilíbrio. E aí nós nos perguntemos, bom, se existe conflito, chegamos nessa conclusão, existe o conflito e a raiz do conflito está em nós, aí nós imaginamos, como que a gente faz para construir um mundo sem conflito? Aí eu convido vocês a pensar, imagina assim, que a gente quer construir uma parede de pedra. A gente quer fazer uma parede de pedra. O que a gente precisa como matéria-prima para fazer uma parede de pedra? Pedras. O que nós precisamos como matéria-prima para fazer um mundo sem conflitos? Nós precisamos de homens equilibrados. Nós precisamos de homens sem conflitos para construir esse mundo equilibrado, fraterno, justo, amoroso, né? Agora veja, como que nós vamos realizar tudo isso? Como que a gente vai realizar tudo isso? Nós temos medo de olhar para dentro. E nós temos, todos temos. E a quarentena denunciou isso, não raro para todos nós. A nossa necessidade de solitude, de olhar para dentro. Se nós temos medo, fuga à ordem interior. Se nós temos fuga à meditação, à oração, à quietude, à solitude, à organização interior, como que nós vamos construir esse equilíbrio dentro de nós? Lembra a questão 919 do Livro dos Espíritos? O autoconhecimento por Santo Agostinho? Todos os dias passar em revista. Por que eu pensei assim? Por que nós nos comportamos dessa determinada maneira? Isso ainda é muito desafiador para nós, porque nós guerreamos com o espelho, ao invés de olhar a raiz do conflito. Então, imaginemos que o Cristo chegasse para você agora e perguntasse assim, quem é você? Imagina o Cristo diante de você, perguntando, quem é você? Nós, como seres imediatistas que somos, nós falaríamos assim, provavelmente, com certeza, eu sou Elaine. Né? Cada um responderia qual é o seu nome. Mas quem é você, o Cristo indagaria para nós. E provavelmente nós falaríamos que nós exercemos a profissão tal, que a gente mora na rua tal, tá aqui o meu CPF. Mas isso não é o que nós somos. E esse momento que nós vivemos mostrou para nós como que abalou a estrutura de não raro muitos de nós por causa da identificação dos papéis. Nós exercemos na nossa vida muitos papéis. Então nós temos o papel profissional, nós somos filhos, pais, esposos, maridos, e a quarentena de repente tirou alguns papéis nossos. Então aquele camarada que estava totalmente identificado com o seu profissional, ele dedicava a vida inteira para o profissional, não tinha vida interior. Foi tirado esse papel dele e de repente ele olhou e falou, puxa vida, mas agora, né, quem eu sou? Se sentiu vazio. De tamanha era a identificação com um determinado papel que nós exercíamos. Então esse momento
nos leva a fazer esse questionamento. Quando Cristo perguntar quem é você, o que será que ele queria que nós respondêssemos? Nós somos o nosso sentido de vida. O nosso sentido de vida nos define. Define a direção para a qual nós estamos indo. Isso é muito importante, porque no mundo de transição planetária, a nossa vibração, o nosso sentido de vida é aquilo que nós somos. É aquilo que nós somos. Então, o seu sentido de vida, ele te define. E onde que nós vamos construir esse sentido de vida, se não na nossa oficina interior? Mas veja que interessante, quando nós falamos de equilíbrio, a gente fala de uma sociedade fraterna, equilibrada. Não imaginemos algo assim, somente de todo mundo se abraçando, não. Vamos universalizar a nossa visão. Então, quando nós imaginamos assim, o autoconhecimento vai nos ajudar a alcançar o nosso equilíbrio, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar, o que será que nós temos que gerar dentro desse ser humano para que ele consiga projetar fora dele esse equilíbrio? Quais as características que esse ser humano tem que ter? E aí nós temos um modelo sensacional, um modelo maravilhoso, que é o Cristo. O Cristo é o nosso modelo. Nós temos esse modelo, porque nós temos uma falha, um ranço, de quando nós pensamos assim, em autoconhecimento, nós trazemos muito para uma questão individual, pessoal. Então nós pensamos assim, um ser humano equilibrado, um estereótipo, alguém religioso, um católico, um espírita, um evangélico, seja qual for, todas as religiões que são importantes. Mas não é essa a questão, esse estereótipo, né, de alguém equilibrado dentro de uma religião. Não importa a religião. Aqui nós idealizamos, vamos universalizar para que nós possamos construir esse ser humano equilibrado. Vamos universalizar, partindo de um ponto crucial. Se pergunte, o que é que nós todos temos em comum hoje, nesse momento? Todos nós temos em comum, todos nós somos humanos. Todos nós somos humanos. E é desse ponto que nós temos que partir para compreender o que seria, então, um ser humano equilibrado. Imagine só, que se nós todos somos humanos, esse ser humano equilibrado, ele vai ser muito semelhante àquilo que ele tem dentro de si quando ele se encontrar nessa vibração de equilíbrio. Então, quando nós estudávamos, por exemplo, na história da filosofia antiga, as diversas tradições, de onde vinham, de onde provinham, os nossos principais referenciais culturais, que lê o nosso Ocidente. E nós vamos reconhecer que nós temos 3 heranças muito, a qual nós devemos muito, heranças culturais, que é a judaica cristã, que é a romana e a filosofia grega. Essas 3 heranças, elas formaram o ser humano. E aí nós vamos pegar emprestado, na tradição grega, por exemplo, os gregos eles vão falar que o ser humano ele é composto por 3 partes. Ele é composto por 3 partes. Então nós vamos falar desses 3 mundos. Esse ser humano equilibrado, composto por 3 partes. Por nous, psique e soma. Então os gregos falavam assim, que essa primeira parte, esse nous é o quê? Por questão de semântica, cada área do saber, a filosofia, a psicologia, a ciência vai chamar isso de uma coisa. Mas nós aqui vamos nos ater, esse nous é a nossa essência divina, o espírito, a nossa divindade, a nossa consciência maior. Essa é a nossa primeira instância que deveria nos presidir. A segunda instância, a psique. A psique, que é onde estão os nossos pensamentos, a nossa personalidade, o nosso ego, da onde nós produzimos as nossas emoções. Essa é a segunda parte do ser humano. E a terceira, eles diziam o soma. E olha que curioso, nós herdamos muito forte essa questão do soma, porque hoje nós vamos no médico e quando nós estamos estressados ou acontece qualquer uma outra coisa que nós necessitamos ir ao médico, o médico olha para nós e diz assim, olha, por uma sobrecarga você somatizou essa doença. Uma doença psicossomática, não é assim?
Ou seja, nós trouxemos desse campo que é mais sutil para o nosso corpo físico, matéria, isso que nós estávamos produzindo lá na nossa psique. Então veja, para os gregos, esse ser humano equilibrado, só há saúde, equilíbrio no homem quando ele fazia o alinhamento desses três, nous, psique e soma, ou consciência, mente e matéria. Quando nós alinhamos esses três, nós estamos começando a fazer esse homem equilibrado ser projetado em nós para que nós possamos usar então como uma ferramenta lá fora. Por que isso é importante nós pensarmos? Porque nós, cristãos espíritas, nós não acreditamos num Salvador no sentido que vai vir aqui e vai fazer tudo pela gente. E nem um quadrante, um Salvador religioso, um Salvador político, um Salvador da educação, da saúde. Não, nós acreditamos na transformação do ser humano, na transformação de dentro para fora. E a partir do momento que nós transformamos a nós mesmos, nós passamos a ser uma ferramenta de ação no mundo e transformamos o mundo também. Então, o que nós vamos fazer? Agora a pergunta, o que nós vamos fazer para harmonizar esses três? E nós descobrimos que existe isso dentro do ser humano. Nós universalizamos o que é um ser humano equilibrado. E agora, como que a gente vai fazer para alcançar isso? Porque segundo os gregos, é só quando é alinhado esses três que nós podemos dizer que o homem está em equilíbrio. Primeira coisa, a gente tem que decidir que nós queremos isso. Nós queremos isso. Então esse é um momento de percepção que nós temos que sair de cima do muro. Quem eu quero ser? Qual é o meu sentido de vida? O que me define? Para qual direção eu estou indo? Porque se alguém me vê indo por uma direção, que aquilo não é o meu sentido de vida, o pessoal vai falar, não, aquele ali não é o fulano. Porque o sentido de vida dele é amor, é fraternidade, é solidariedade. Então vejamos, o que nós vamos fazer? A gente vai decidir, esse é o primeiro ponto. Eu quero. E aí todas aquelas forças, chame você como quiser, força búdica, crística, espiritual, Deus, o universo, vai te circundar, vai te amparar. E você não vai mais se sentir sozinho, porque você decidiu que você quer fazer esse alinhamento. E aí você vai sentir a presença de Deus te auxiliando nisso. Porque, lembra o Cristo? Se quiseres. O filósofo grego do 5º século, Sócrates, ele é muito importante para nós espíritas, porque ele foi um precursor da doutrina espírita, um precursor do cristianismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, está falando lá sobre o Sócrates, a similitude, como um processo de intuição que antecedeu todo o processo do cristianismo. E fazendo um link, ele dizia algo muito interessante com essa questão de que a gente tem que decidir. Uma vez perguntaram para o Sócrates a seguinte coisa, disseram assim, olha Sócrates, você é tão sábio, né? Se nós amarrássemos uma série de pessoas aqui e você falasse para elas, passasse dias transmitindo toda a sua sabedoria, essas pessoas se transformariam em um sábio? E ele responde com uma metáfora muito interessante. Ele diz assim, a minha mãe, a mãe de Sócrates, que chamava Fainarete, é uma exímia parteira. E essa exímia parteira tem algo, mesmo ela sendo uma ótima parteira, que é impossível ela fazer. Ela não pode ajudar uma mulher trazer ao mundo, né, biologicamente falando, fazer com que ela dê à luz a uma criança sem que ela esteja grávida, sem que ela geste um bebê. O que ele queria nos dizer? Será que nós não estamos olhando os conflitos que nos rodeia nesse momento principalmente? E querendo que as coisas se transformem num passe de mágica. Mas o quanto nós estamos gestando de equilíbrio dentro de nós? De você. O quanto você gesta de equilíbrio dentro de você? Então é isso que nós precisamos nos perguntar para que esse mundo possa ser melhor equilibrado. Então veja, nós decidimos, precisamos decidir. Depois que nós tomamos essa decisão, nós temos a consciência que aí nós recebemos um convite. Nós estamos nesse momento recebendo um convite precioso de Jesus, do Cristo, do universo, de Deus,
para que nós olhemos através das circunstâncias, para que nós percebemos que os nossos olhos físicos, por eles, escapa muita coisa. E há muito mais para compreender que nós não compreendemos. Então, ver através dos fatos. Você não vai ver mais, olhar e ver as circunstâncias, a superfície das coisas. Mas quem já decidiu fazer esse alinhamento, deixar fluir por ele, que ele seja um pontífice de Deus aqui, já está buscando ver além dos fatos, porque sabe que existe um mundo muito mais além que nós não estamos vendo. Então, quando nós temos essa consciência de ver além dos fatos, nós paramos de perguntar, mas por quê? Por quê? Meu Deus, mas por quê? Nós perguntamos, para quê? Para que nós estamos passando por isso? Por que eu estou vivendo essa prova? Por que nós estamos vivendo coletivamente essa prova? E aí nós passamos de verdade a fazer as pazes com a vida. Nós compreendemos que a vida não nos deve nada. Nós compreendemos como muitos de nós, quem de nós já não parou um momento na vida? Todos nós, eu tenho certeza. Olhamos para o nosso coração e lembramos daquele momento terrível que nós passamos. Ah, como doeu. Doeu demais. E nós passamos por aquilo e hoje nós olhamos para nós e falamos, valeu a pena. Valeu a pena. Mas quando nós estamos na situação, é muito desafiador. Por exemplo, hoje, na quarentena, nesses dias difíceis que todos nós vivemos, como é desafiador todos os dias olhar para tudo isso e lembrar que disso tudo vai ter frutos positivos para cada coração, para mim, para você, para todos nós. Então nós precisamos ver além dos fatos. Essa é uma segunda questão. Uma outra coisa, nesse momento nós estamos sendo convidados a nos relacionar bem com todas as pessoas. Outro dia eu ouvi a Divaldo falando que nós fomos obrigados a voltar para casa, porque nós estávamos esquecendo da família. Os pais estavam colocando a responsabilidade de educação dos filhos nos professores, nas escolas. Então nós somos convidados a voltar para o nosso núcleo, para o nosso lar. E um pouco mais para frente, para trás, para o nosso coração. Então nós estamos sendo convidados nesse momento a nos relacionar bem com todos. Ser fraterno, solidário, respeitoso, amoroso. Isso é maravilhoso, porque nós estamos vendo isso acontecer. Mas nós não podemos perder de vista que a coisa mais importante, que a verdadeira coisa que é a nossa consciência. Aquilo que de fato é nosso e que nada nesse momento vai poder nos tirar é a nossa consciência, é o nosso sentido de vida que foi fabricado no nosso interior, na nossa oficina interna. Então veja, quando nós vamos pensando assim, nós vamos construindo de dentro para fora uma embarcação. Uma embarcação para que a nossa consciência navegue diante de tudo isso com um sentimento de atemporalidade, de que nós estamos seguros, de que nós estamos aqui, mas o Cristo está no leme, que nós não precisamos nos desesperar, que nós precisamos ter uma vida interior para que essa vida não seja apenas uma jangada e nós naufraguemos. Então, como que nós vamos fazer para que nós reconheçamos isso dentro de nós? É curioso que dentro de nós existem vários eus, muitos eus. Olha, eu vou falar por mim, que é um monte de criança mimada dentro de mim. E que de vez em quando eu tenho que colocar todo mundo no quarto, trancar a porta e falar, vocês vão ficar aí. Vão ficar aí, vão parar de fazer bagunça. Então existem vários eus dentro de nós. E nesses diversos diálogos que há dentro de nós, nós precisamos baixar o volume dessas vozes, para que nós possamos ouvir, como Jung falava, o self, o nous, a nossa divindade. Deus fala conosco, Deus fala conosco. Mas a nossa mente, a nossa psique faz tanto barulho que nós não ouvimos. E aí, como que nós vamos reconhecer de fato isso dentro de nós? Tem
algumas coisas muito importantes que nós podemos observar. Né? Nós podemos observar, por exemplo, que nós temos a mesma essência. Então não pense que esse nous, ele pertence aos espíritos crísticos, búdicos, perfeitos, os mestres ascensionados. Não! Esquece tudo isso. Lembra que nós universalizamos o homem equilibrado? O nous é a nossa essência, é a nossa divindade. A diferença é que esses espíritos já despertaram para essa essência e hoje nos ajudam com compaixão para que nós despertemos também essa nossa essência. Então, para que a gente possa perceber, imaginemos o seguinte: nós vivemos e temos essa mesma essência, esse mesmo princípio, mas nós precisamos reconhecer isso. Né? Eu nunca esqueço como o meu coração foi tocado por uma professora de filosofia que eu amo muito e que usou uma metáfora para nos ajudar a compreender, vou compartilhar com vocês, como que a gente reconhece essa essência dentro de nós. E ela dizia assim, que há algo dentro de nós, que é a nossa psique, que ela adora lar, ela se reconhece com o lar, ela é apegada ao lar. Então imagine vocês, quando a gente viaja, eu não sei vocês, mas eu sou assim, é uma alegria quando a gente vai viajar. Que delícia viajar! Quando a gente volta, é outra alegria, porque nós voltamos para nossa casa. A nossa psique gosta de lar, ela é apegada ao lar. Mas aí ela dizia, você vai para o trabalho e você não vê a hora de voltar. Quando você chega em casa, ai que delícia, nós voltamos. Não tanto agora em quarentena, né? Alguns, né? Mas assim, ela dizia, existe uma essência dentro de você que também gosta de lar. Mas não é a sua mente, a sua psique. E também não é o seu lar físico. Que essência é essa? Então, essa essência, ela gosta, como que ela reconhece o lar? Quando ela vê alguém tendo uma atitude caridosa, fraterna, amorosa, solidária. Né? Nós olhamos aquilo, ou quando nós praticamos, nós olhamos aquilo e aquilo dá uma nostalgia, um sentimento de eu sou desse lugar. Eu pertenço a essa essência, eu pertenço a isso. O meu coração encontra ressonância. Prestem atenção. Nós adoramos quando praticamos o bem, quando nós fazemos alguém feliz, quando a gente faz alguém sorrir, quando nós praticamos caridade, quando nós doamos o nosso ouvido para alguém desabafar e se sentir feliz. Essa consciência, ela se sente em casa. Né? Quando nós contemplamos o pôr do sol, eu amo o pôr do sol. Por quê? Porque causa em nós um sentimento de nostalgia. E eu costumo brincar, me dá aquele sentimento de que, ai, que saudade de casa. Eu me recordo de algum lugar da onde nós viemos. E aquilo faz ressonância com o nosso coração. Então essa nossa parte também gosta de lar. Então nós precisamos fazer o quê? Alimentar esse núcleo em nós. Alimentando esse núcleo de consciência dentro de nós, o que vai acontecer? Nós vamos começar a olhar o mundo pela perspectiva dela. E não da nossa psique apenas, do nosso ego, das nossas personalidades egoístas. Mas nós vamos olhar o mundo e nós vamos ver através dessa consciência maior. Né? Porque essa consciência gosta do bem comum. Ela gosta de ajudar, de auxiliar. É o eu superior. Então, esse é o momento, o eterno presente que nós vivemos, que nós estamos construindo a nossa evolução. Lembremos do poeta Guimarães Rosa, que ele dizia assim, penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever seria lutar ferozmente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É esse o momento que nós vivemos. Nós não podemos deixar para amanhã para reconhecer essa essência divina. Nós precisamos reconhecer ela agora, para que nós alinhemos essas instâncias dentro de nós e consigamos então construir esse mundo equilibrado fora de nós. Nós não viemos aqui para fazer coisas apenas. Nós viemos aqui para construir a nós mesmos.
Mas nós, o tempo todo, movendo cadeira, nós estamos fabricando coisas, nós estamos nos perdendo e nos identificando demais com os nossos papéis. Sabe o que aconteceu? Eis que nós estamos aqui, em quarentena. Temos que parar um pouco, desligar tudo em nós, não só os computadores. Desligar em nós e religar tudo de novo para ver aonde está o conflito. E aí nós vamos nos perguntar, o conflito e o conserto do mundo, será que está lá fora? Será que o conflito e o conserto do mundo está no carro que eu não comprei? No emprego que eu não tenho? No casamento que eu não fiz? Na quantidade bancária que eu não tenho? Ou será, pensemos, será que está dentro de nós, onde ele sempre esteve? Nesse eterno presente no nosso coração. E agora eu pergunto para vocês, para a gente ir finalizando, se não for agora, nesse momento de dificuldade, de desafio, mas de oportunidade, quando que nós vamos fazer isso? Nós nos preparamos para isso. Lembre-se de cada palestra que você assistiu. Lembre-se, Elaine, de cada palestra que você fez. Lembre-se de cada livro que você leu. Lembre-se de cada oração que você fez. Tudo isso estava preparando o seu coração para que você vivesse nesse momento essa ascensão, essa subida de patamar e deixar esse nous, essa divindade passar por você, por cada poro, e que nós possamos ser esse pontífice de Deus aqui no mundo. Imaginemos, nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender, e nós vamos ser incapazes de fazer isso sem o autoconhecimento e sem fazer esse alinhamento de Deus, da nossa mente e do nosso corpo. Esse é o terreno aonde a semente do amor que trouxe o Cristo vai poder germinar no nosso coração se nós estivermos assim receptivos, preparados, decididos para que isso aconteça dentro de nós. Então iluminemos o nosso olhar. Jesus disse, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luminoso. O que ele queria dizer com isso? Eleve a sua perspectiva pela qual você vê o mundo. Porque o jeito que você vê o mundo é o jeito que você vive, é o jeito que você constrói. É daí que brota o nosso equilíbrio. Então que nós fiquemos com essa aspiração hoje, com esse propósito firme, eu vou iluminar o meu olhar, a minha consciência, e vou deixar que passe por mim essa divindade que em mim existe e se manifeste no mundo. De todas as formas, eu vou ser um pontífice de Deus no mundo. É assim que nós estamos construindo um mundo melhor, um mundo mais equilibrado, um mundo mais fraterno, um mundo mais feliz. Então sigamos para o nosso alvo, que é o Cristo. E eu deixo vocês com o coração protegido, iluminado, fortalecido nessa energia do Cristo. E nas amorosas palavras de Alta de Souza, com essa quadrinha, que ela dizia assim, sempre com Jesus, não te detenhas, segue, alma querida, vara o próprio caminho em sombra e vento, resguarda o coração tranquilo e atento, e enriquece de amor o chão da vida. Gratidão a todos, fiquem na paz do Cristo. Até!